Pronto, pessoal. Vamos então falar aqui um pouco sobre a indústria do petróleo, né? Já entrando naquela parte que fala dos processos. Essa semana eu vou gravar esse vídeo aqui mais focado na parte de petróleo. Semana que vem a parte mais focada em processamento de gás natural. Eu vou ver se dá para a gente ainda incluir uma parte que envolve a indústria do açúcar e álcool, né? Mas se não der, a gente vai só até essa parte de petróleo e gás aí, para que a gente possa, junto com conteúdo de bombas, né, e torres de destilação, compor o conteúdo que vai ser cobrado na prova da P2. Então, é uma visão aqui mais geral, assim, inicial, e que não entra na parte de refino de petróleo. Para a parte de refino de petróleo, eu vou fazer uma apresentação separadamente. Então, falar um pouco da introdução sobre essa coisa do petróleo, né, explicando o petróleo, falar um pouco das plataformas, gasodutos e oleodutos, armazenamento e transporte. Tem também a questão da distribuição, né? Mas a distribuição ela é, digamos assim, pós-processamento, pós-refino. Né? O petróleo ele é encontrado na natureza, né? E é extraído dela para que possa servir a uma série de propósitos atuais. No início, o objetivo era utilizar apenas como combustível. A formação do petróleo e gás em poços de petróleo é uma questão de natureza geológica, né? Então é um processo lento de formação de óleo e gás no interior do poço, o que chamamos na verdade de rochas, né? No caso aqui do petróleo que nós exploramos em alto mar, rochas reservatórios, né? Que são rochas submarinas. Elas têm um certo nível de porosidade, mas elas não são totalmente porosas. Têm características geológicas específicas dela lá, mas que elas conseguem através de sua microestrutura interna segurar o óleo que é fruto da decomposição e evolução, formação e desenvolvimento de material orgânico que foi se tornando esse óleo e gás ao longo de gerações, ao longo de eras, digamos assim. Então você tem ali um material orgânico de seres vivos de outras épocas que foram sendo soterrados, logicamente, né? Foram sendo modificados e com o passar do tempo essa matéria que foi se decompondo, ela foi se tornando o óleo e o gás que fica dentro das rochas. As rochas, né, a gente às vezes tende a pensar nelas como ocas e cheias de óleo e gás, como se fossem saquinhos de plástico, né, cheio de líquido e gás dentro, mas ela não é assim, na verdade ela é como se fosse uma esponja. E aí o processo de extração ele está relacionado com o fato de você, por ter gás aprisionado lá dentro, e você fazendo furo, né, com uma sonda, você vai pelo riser receber o fluxo de óleo e gás em função da diferença de pressão que existe entre, né, a parte aqui de cima e a parte lá de baixo. Então, o gás e o óleo estão aprisionados na rocha porque eles estão pressurizados. Se você cria esse diferencial de pressão, ele vai haver fluxo, né? Ela vai fluir saindo dali, mas ela não está o óleo e o gás flutuando no interno de uma rocha oca, não é assim não. Ela é como se fosse uma esponja e esse óleo e esse gás ele sai de uma determinada maneira e o regime de escoamento ele é extremamente intermitente, extremamente turbulento. Em questão do início, né, do óleo, pra vocês terem uma ideia, antes do ser humano produzir petróleo em grande quantidade para atender a indústria de combustíveis, né, os primeiros combustíveis que eram utilizados basicamente para iluminação, né, acionamento de lamparinas, lampiões, etc., ele era vindo do óleo de baleias que eram caçadas, né, no litoral dos países, né, principalmente lá nos Estados Unidos, se fazia dessa forma. Né? Então, quando você queria conseguir óleo para acionamento das primeiras máquinas rudimentares, acionamento de iluminação, buscava-se baleias e tirava o óleo animal delas e utilizava esse óleo como combustível. Era um bom combustível para iluminação. Mas depois os poços de petróleo em terra, mesmo nos Estados Unidos, foram sendo descobertos, em outros lugares. Aqui no Brasil também em alto mar, começou a ser explorado na década de 50. Então você começou a ter possibilidade de utilizar e montar toda essa indústria do petróleo que a gente tem hoje, que é tão importante para a sociedade, né? Influencia tudo no mundo.
Aí estou mostrando duas imagens, uma do cavalo de pau, que é uma espécie de mecanismo para fazer a exploração, né, ou prospecção do petróleo do poço em terra, né? Então normalmente ele é como se fosse uma bomba acionada e ele vai fazendo esse tipo de manobra como se fosse uma bomba d'água manual, só que ele é automatizado, né, elétrico, e ele vai acionando aquilo ali e vai tirando o óleo do fundo do poço em terra, que são poços que têm um nível de pressão um pouquinho diferenciado comparado ao fundo do mar, né? Já no fundo do mar você tem essas várias camadas, digamos assim, de uma rocha para você encontrar o petróleo, né? E você tem vários tipos de rochas, né? A rocha geradora, a rocha reservatória, que é onde fica realmente o gás e o óleo, e a rocha capeadora, que meio que segura, né, tudo isso, né? Ela tem uma densidade diferente comparada às anteriores. Então esses processos todos vão se estabelecendo meio que naturalmente, né? A natureza se encarregou de construir essas formações e hoje elas têm esse padrão e o ser humano entendeu esse padrão e começou a manipular, explorar ele para poder ter o óleo e o gás. Essa formação ela é oriunda do processo de fossilização de matéria orgânica, né? Produzindo e armazenando os elementos geológicos dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são os compostos de carbono que são a composição de tudo que está relacionado ao óleo e gás. Né? Então, tudo que sai do óleo e do gás, que a gente produz do óleo e do gás, é a partir de uma separação dos diferentes componentes de carbono que existem nessa mistura. Então, você tem C1, por exemplo, que é metano, C2 que é etano, C3 que é propano, C4 que é butano e C5 mais que são os outros compostos de hidrocarbonetos, por exemplo, a gasolina se enquadra nessa categoria, né, de C5 mais. Quando se trata de poços em alto mar, normalmente pode-se ter poços de petróleo, poços de gás e poços de petróleo e gás associados. Então, na verdade, hoje em dia é até difícil encontrar um poço de petróleo que só tenha óleo mesmo, ele sempre tem uma quantidade de gás associado. Tanto o petróleo quanto o gás eles são compostos formados por hidrocarbonetos e, como tal, possuem suas estruturas químicas conhecidas. Né? Um poço de petróleo ele pode, quando começa a ser explorado, possuir no seu interior óleo, gás. Aí tem outras coisas também que são indesejáveis, né? Que não são, digamos assim, não tem valor comercial. Você tem que retirar do óleo e do gás porque você pode causar um problema na hora do processamento, do transporte desse óleo e do gás, que são areia, água de formação e compostos de enxofre. A água de formação pode parecer que é só água, mas é uma água extremamente agressiva, ácida, ela tem compostos que deterioram qualquer tipo de tubulação e tal. Por isso que normalmente os dutos, né, têm que ser bem reforçados para que eles possam transportar óleo, gás, que passaram por um processo de descontaminação, de retirada dessa água de formação, mas que não estão totalmente isentos dela. Então um pouco dessa água circula pela tubulação e vai só degradando, deteriorando o equipamento. Essa massa de componentes, o que possui valor comercial que compensa a produção são o gás e o óleo. Né? No poço do petróleo e gás são instalados equipamentos necessários para realizar a extração desses elementos do interior do poço. Então aí o processo de completação / produção de petróleo é uma etapa, digamos assim, de instalação para a produção de óleo a partir do poço. Então o processo de fazer ali a sondagem, que é a perfuração, você ir revestindo esse furo, né, esse túnel que é feito pela sonda, você vai fazendo isso é chamado de completação, que você vai ter que utilizar uma espécie de cimentação desses tubos de metal dentro do poço de petróleo. Então é um trabalho assim, sofisticado, difícil e que você tem que fazer tudo de um ponto extremamente distante de onde a coisa está. Então é tipo assim, uma perícia técnica imensa, tá? Eu não entendo tanto assim dessa parte, mas eu sei que é uma tecnologia de alto valor, né? Em que os países foram desenvolvendo ao longo do tempo e que o Brasil, inclusive, até pouco tempo atrás, era vanguarda nessa tecnologia, né? Nessa ciência, nessa arte de completar poços de petróleo para a produção de petróleo e gás.
Aí uma figurinha aí representando, né? Claro que não fica dividido dessa maneira, fica tudo misturado dentro de um reservatório, de uma rocha reservatório, mas você tem um reservatório produtor de gás, uma capa de gás, gás misturado com óleo e água, por causa dos diferentes pontos aí de densidade deles, né? Uma imagem aqui, como se fosse uma imagem de 3D em corte, né? Onde você consegue ver algumas plataformas de petróleo, algumas que são fixas, outras que são móveis. E elas, tanto a fixa quanto a móvel, elas têm que ter um ramal, que é por onde desce essas tubulações, essas conexões, que vão sondar, vão extrair, né, permitir que seja extraído o óleo que está armazenado nas camadas mais inferiores lá do, digamos assim, do fundo do mar, né? Então você tem várias camadas, camadas de areia. Aqui, por exemplo, é o pré-sal, né, explorando petróleo que está abaixo da camada de sal, que é uma profundidade muito maior do que a profundidade já era explorada, que já era bem profunda aqui no Brasil. Então, no Brasil, o pessoal hoje em dia está explorando pré-sal e explora também bastante ainda o pós-sal, que são camadas de óleo que estão divididas aí por essa camada imensa de sal. O primeiro passo para a exploração de um poço de petróleo é o trabalho de sísmica. A equipe de sísmica é responsável por encontrar os poços de petróleo e, através de métodos inferenciais, né, que são estimativas, descobrir se ele é economicamente rentável, que compense sua exploração. Como eu falei antes, essa coisa que o Brasil desenvolveu, o mundo desenvolveu de tecnologia, né, o ser humano, para poder sondar poços de petróleo e saber se eles são economicamente viáveis, se o óleo que está ali é um óleo realmente pode ser utilizado para refino e tal. Porque tem isso ainda, né? Você pode achar óleo, gás, mas principalmente o óleo, né, que faz com que as pessoas produzam num determinado poço, furem o poço, instalem uma plataforma, coloquem pessoas para trabalhar durante anos lá. Isso tudo tem que ser economicamente viável, né? O petróleo que sai dali tem que ser um óleo que seja possível ser processado, possível ser misturado. E a gente sabe que isso depende de maturação geológica, né? Desenvolvimento natural, que nem sempre você pega o óleo no ponto certo, né? de utilização para a tecnologia de refino que nós temos. Depois de estabelecido esse trabalho, as empresas produtoras de petróleo responsáveis pelas plataformas de petróleo enviam suas embarcações para começar a criar a infraestrutura necessária para a exploração. Então existe uma espécie de canhão de ar comprimido, né, que é fonte dessas ondas de choque que são enviadas pelo navio pesquisa, que é o navio de sísmica. Então ele envia essa onda, essas ondas sonoras elas se propagam nos meios abaixo, né, água, todo tipo de solo que a gente tem, passa pelo petróleo, encontra o petróleo, e aí você coloca ali uma espécie de rastro no navio, uma série de sensores que eles conseguem detectar essa onda sonora refletida, rebatida. E em função da característica da onda sonora que retorna, que é detectada por esses sensores, você sabe se ela foi refletida, se ela passou por uma camada de petróleo com quais características e tal. É um negócio assim, extremamente de estimativa, tá? Os caras foram fazendo isso com o passar do tempo, né? Provavelmente padronizando aí com alguns poços conhecidos já a natureza do petróleo que eles produziam, e que hoje em dia eles conseguem fazer isso graças a esses métodos matemáticos e esses métodos de sondagem totalmente assim, inferenciais. Porque não tem como eles irem lá furar o poço de petróleo só para coletar uma amostra, para saber se está bom ou não. Eles fazem isso depois, mas eles antes fazem essa sondagem através de sísmica. Quando você decide instalar uma plataforma para explorar um poço, leva-se para o local uma plataforma do tipo navio-sonda, com o intuito de fazer a perfuração do poço, alcançando profundidade de mais de 2.000 metros. Então você imagina 2 quilômetros de distância da plataforma para o reservatório. Né? E você tendo que operar e fazer tudo em cima do reservatório daqui de cima, né? Dessa distância de 2 quilômetros. A plataforma de perfuração e produção fixa pode ser projetada para atender a alguma demanda bem garantida, permanência no local por anos. Então, se a produção de petróleo ela é garantida ali anos, né, em termos de volume de petróleo e gás para aquele reservatório, a plataforma fixa ela vai ser instalada, ela vai, né, ser utilizada. Depois que acabar também tudo que tinha no reservatório, ela
vai ser desativada, mas durante um grande tempo ela vai ficar ali, vai produzir, é melhor que ela seja fixa, porque tem uma série de vantagens se comparada às móveis, né? Aí tem os tipo FPSO, que é o tipo de plataforma navio, né, que é utilizado para produção, e também tem a capacidade de armazenamento e transferência. A gente pensa nele, por exemplo, é um navio, então pode se deslocar para lá e para cá. Na verdade, ele fica parado durante anos ali também, produzindo naquele poço, né? Mas a vantagem é essa, que você pode depois, mais adiante, se aquele poço um poço que termina a produção dele, sei lá, em 17 anos, de repente esse equipamento pode ainda ser revitalizado e utilizado em outro poço que vai ser descoberto anos à frente. Aí uma imagenzinha do navio do tipo, uma plataforma do tipo FPSO, vocês veem que toda plataforma ela tem dois itens que se destacam, chamam bastante atenção. Um deles é o heliponto, que é a forma de você chegar mais fácil essas plataformas vindo da terra para o mar é de helicóptero, então os embarques do pessoal leva muitos equipamentos, coisas assim, às vezes é com navio, rebocador e às vezes é com helicóptero. A parte de... e o flare. O flare é o que? É sempre essa tochazinha que fica queimando ali uma certa quantidade de gás, fruto, né, da produção de gás. Então a gente planeja a produção de petróleo, todas as conexões, tubulações, compressor, tudo funcionando direitinho para poder pegar esse gás que sai do poço junto com o óleo, né? Ele vai passar por um equipamento chamado separador, que eu vou falar um pouco mais adiante. E esse gás separado ele é enviado para a terra para ser processado. Só que às vezes você tem excedente de gás, às vezes você tem situações onde o compressor caiu de operação. Então o flare tem que estar ali pronto para queimar esse gás excedente. Porque a gente pensa, pô, tá jogando dinheiro fora, tá queimando dinheiro, justamente, tá queimando dinheiro. Mas imagine que numa plataforma em alto mar você tem um problema grande de espaço físico. Então você não poderia ter ali reservatórios de gás vazios esperando para serem completados pelo gás excedente, para que depois eles pudessem ser direcionados para um compressor voltar a funcionar e tal. Então muitas das vezes você tem realmente que queimar o excedente. Você até tem armazenamento intermediário aí, mas de pequeno volume, pequena capacidade. O navio sonda, uma imagem 3D de coisa, ele acaba sendo muito parecido com o FPSO. A diferença é que ele tem a característica de ser um navio mais para sondagem. Então você vê essa torre alta aí no centro dele, porque a partir dela você vai fazendo todas as descidas ali de tubos de metal, sonda vai perfurando para fazer o caminho até chegar na rocha reservatório lá e poder começar a produzir petróleo. Plataformas de petróleo tipo fixa tem essa estrutura aí que a gente vê, né? Ela é presa no fundo do mar por uma estrutura, e o que aparece aqui pra gente é só a parte elevada dela, né? E internamente essa estrutura você tem uma série de ramais passando ali hidráulicos, tem lá no solo lá equipamentos que vão fazer a manobra nos tubos que estão chegando no reservatório. Então o óleo que vem do poço pode ser bloqueado e o fluxo através desses equipamentos que estão aí, que um deles é o BOP. E essa imagem à direita aqui mostra um pouco a questão dos guindastes ali, os diferentes pisos que você pode ter numa plataforma. Que uma plataforma ela é tipo uma planta de processo junto com hotelaria, tá? Como se você tivesse um hotel junto com uma indústria. Então você tem as pessoas poderem estar lá, se instalar, porque elas vão viver ali durante uns dias. E você precisa de toda uma parte de parque industrial para fazer as operações primárias de separação e de transferência de óleo e gás para que a plataforma possa enviar isso através das bombas e compressores para a terra, né? Nas plataformas de petróleo existem equipamentos de vários tipos e diversas finalidades, né? As plataformas produtoras de petróleo, que têm como função enviar o óleo e gás para a terra, realizam o que chamamos de processamento primário, que são as operações de separação desses dois produtos dos demais contaminantes. Então, separar óleo, gás, água e formação, areia, enxofre, é o trabalho das plataformas, né? Para isso, utilizam vários equipamentos, sendo mais conhecido deles o vaso separador. Aí eu boto uma imagem aí
real de um equipamento, né? Não sei necessariamente se esse é um vaso separador, mas um vaso separador ele tem uma característica física mais ou menos desse tipo. Você vê que ele tem toda uma série de válvulas e instrumentação conectada já a ele, né? Conexões flangeadas para um lado e para o outro e tal, que são as conexões que vêm de repente da tubulação que chega até o poço, e esse óleo ele vai fluir para dentro do separador, e lá dentro do separador ele vai começar a separar esses três elementos. Nessa figurinha aí, tá em inglês aí os termos, mas o que é mais importante a gente perceber que de maneira bem simplificada, como que esse fluxo, né, de entrada de óleo, está chegando aqui do lado esquerdo aqui da figura, óleo e gás, né, e água, ele se separa dentro desse reservatório que funciona como um separador. Então, nesse processo, ele já recebe o impacto ali da vazão dessa mistura, no primeiro obstáculo, um anteparo, e ele, digamos assim, freia, né, acomoda esses fluidos ali dentro do reservatório. Depois de um certo processo de acomodação, a tendência é que o óleo ele suba e a água vai para o fundo, por uma questão de densidade mesmo. E aí, quando essa água se deposita no fundo, você vai ter uma tubulação, né, uma saída por onde você vai extrair essa água. Então, uma válvula de vez em quando vai se encarregar de abrir para extrair essa água do fundo do reservatório, e ela vai ser armazenada ou vai ser levada para processamento para que depois seja descartado no emissário submarino. O óleo, que é o que interessa bastante, né, na produção de petróleo, ele vai verter por esse vertedouro aqui, que é um anteparo na vertical, aqui separando a água e o óleo aqui. Então esse óleo ele vai subir, vai fluir, vai se acomodar no outro trecho do separador. E essa tubulação de óleo aqui vai levar o óleo para a saída. Assim como o gás, que ele fica o tempo todo em aspersão, né? Ele tem um pouco de gás misturado no óleo e tal, mas você tem a maior parte do gás vaporizado em aspersão na parte superior aqui do vaso separador. Esse gás ele vai passar por um anteparo também para ele perder eventual líquidos, né, que estejam sendo carreados por ele. Depois ele vai ser direcionado para a saída de gás aqui, sempre pela parte superior. Então o gás sai por cima, a água e a óleo sai por baixo por tubulações diferentes, separados por um anteparo e separados por densidade. Aí a questão do fluxo, digamos assim, de processamento primário dentro de uma plataforma básica, assim, que tem gás, que tem óleo, né? De um pulso associado. Primeiramente, né, a gente vê aqui o manifold de produção. O que é isso? O manifold nada mais é do que um conjunto de válvulas que faz o direcionamento do óleo, gás e a mistura, né, para os equipamentos. Aí você passa por um processo de separação. Está aqui representado só como um balãozinho, mas pode ser ter vários separadores aqui em cascata, né? Entra em um, sai no outro, a saída de um entra no outro e assim vai. E você vai obtendo gás desses diferentes separadores com diferentes pressões. Pressão alta, pressão média, pressão baixa, mas tudo isso é gás que tem que ser comprimido. Tem que ser desidratado, tem que ser retirada a água desse gás para evitar problemas de corrosão nos gasodutos e para evitar também problemas de congelamento dessa água, porque ela vai estar circulando por um duto que está numa profundidade muito grande, né, em temperaturas baixíssimas lá. Então pode acontecer dessa água congelar e você ter problemas de transferência de gás dentro dessa tubulação. O gás, uma parte dele pode ser processada na própria plataforma ali inicialmente, gerando, né, um gás principal, né, que é realmente só vaporizado, e uma parte do gás ele se liquefaz devido às características de temperatura e pressão já nesse processamento primário e o próprio processo de desidratação, gerando líquido de gás. Então o líquido de gás ele vai ser transferido por bomba e o gás mesmo vaporizado vai ser transferido por compressor. Na parte aqui do separador que sai o óleo, né, o óleo ele passa por um certo tratamento para retirada de água. Já no separador você retira a água e o óleo ele é enviado para bombas de transferência, que são bombas de grande porte que vão deslocar o fluido da plataforma até o ponto em terra, né? E essa água ela tem que ser ou descartada ou reinjetada no poço.
Existe uma quantidade de gás também que pode ser reinjetada no poço com forma de aumentar a vazão de óleo e gás no poço. Quando você reinjeta gás no poço, é como se você estivesse dando uma bombeada, uma comprimida nele, né? Apertando, por exemplo, uma latinha de líquido para poder fluir mais líquido. Como se você fizesse isso, você estivesse empurrando mais o óleo e garantindo que a pressão de óleo, a vazão de óleo e gás seja constante ali no processo de produção durante os anos. Né? E o quanto se injeta de gás, isso é um cálculo que os especialistas lá fazem, dependendo das características de pressão que são medidas dentro do poço e tal. Existem outros equipamentos que ajudam a fazer esse processamento nas plataformas, tá? Por exemplo, um deles é o hidrociclone, é um equipamento que, ao girar lá, ele retira, né, a água, separa os compostos de uma maneira mais eficiente. Aí, vocês terem uma noção de escala, né? Não sei se dá para vocês verem, mas tem um cara aqui em cima fazendo as conexões dele aqui, mexendo num equipamento bem grande na plataforma. O flare, que é um equipamento que, como eu falei, serve para queimar o excedente de gás da produção. Você tem isso tanto em toda a instalação, você tem que ter um flare, porque você sempre tem em algum momento gás sendo gerado e que vai precisar ser queimado, em situações atípicas, né? Esse flare, ele nada mais é do que um queimador, está aqui a imagem dele do lado com a figura do queimador. Durante esses tubos aí sai o gás a ser queimado. Uma foto aí de um flare sendo levado para um guindaste na plataforma. Isso é outra coisa também que sempre tem que ter na plataforma, guindaste. Uma série de motivos, né? Mas um deles é, por exemplo, a troca do flare, que é um equipamento que está sempre numa situação muito crítica, né? O BOP, que é um equipamento de grande porte, né, hidráulico e mecânico, que ele é acionado remotamente para poder fazer o bloqueio de certos trechos de tubulação que estão trazendo óleo e o gás de dentro do poço. Então, às vezes, você quer reduzir a produção, aumentar a produção, até para uma questão de segurança, você quer bloquear o poço, você tem que usar um equipamento que aguente o tranco. É como se fosse uma válvula de bloqueio gigante, muito forte. Então, esse é o trabalho do BOP. Depois que esse óleo ele é produzido, separado, lá ele tem que ser encaminhado para a terra, né? E essa operação é realizada pelas bombas e compressores existentes nas plataformas, e os fluidos são escoados pelos oleodutos e gasodutos, né? O óleo pelo oleoduto, o gás pelo gasoduto. Esses equipamentos eles são ativos da Petrobras, ou seja, a Petrobras teve que botar dinheiro, gastar muito dinheiro para instalar esses equipamentos e eles têm o seu valor, né? Então, às vezes as pessoas falam muito aí de privatização da Petrobras e tal. Então, é fácil, né? Você chegar, por exemplo, como uma empresa depois, comprar a Petrobras por milhões e levar toda a instalação industrial que foi investida durante anos, que ultrapassa muito o investimento que você está fazendo agora para comprar ela. Ninguém vai pagar o valor que realmente vale por esses ativos. Porque a gente tem que pensar da seguinte maneira. Foi feita uma instalação de oleodutos e gasodutos pelo país todo, instalação de refinarias, plataformas, etc. Ninguém vai chegar e colocar em paralelo isso, colocar um outro duto aqui para poder passar e dizer, olha, eu cobro menos que a Petrobras vai passar o gás produzido no duto aqui. Porque seria um investimento altíssimo para dar um retorno e com uma pequena diferença, isso não ia dar. Né? Ninguém tem interesse nisso. As pessoas têm interesse em quê? Em comprar toda a instalação que já foi feita pela Petrobras e lucrar com isso. Aí sim. Aí todo mundo tem interesse. Né? Então, só uma análise de cenário para vocês entenderem um pouco essa questão do que é ativo, né? E como que isso influencia nas questões comerciais. As pessoas sempre falam que a concorrência sempre melhora a qualidade do serviço, produtos, né? E reduz o custo para o consumidor final. Eu não tenho visto isso acontecer, isso depende muito do país, tá? Depende muito da política e da geopolítica, até na minha opinião. E isso depende da economia global como um todo e do interesse dos poderosos em fazer essas coisas acontecerem ou não. Mas a questão dos ativos aí da Petrobras, então, em algumas situações, como vias, tubulações, dutos para transporte e tal, não adianta que ninguém vai colocar uma via em paralelo para você passar por lá e te cobrar um valor diferenciado e tal. Não é assim que funciona nesses casos, né?
Eles passam pelo fundo do mar e chegam em terra em estações de recepção intermediárias em terminais terrestres. Aqui algumas imagens agora que eu vou mostrar aqui, que são a distribuição dos gasodutos e oleodutos no país. Tá? Provavelmente essas imagens aqui estão datadas, né? Hoje em dia a gente já deve ter coisas muito mais capilarizadas do que isso, mas vocês veem que a conexão de tubos da Petrobras transcende, ela vai até para outros países, se conecta com as companhias de gás e óleo de outros países, como Argentina, Chile, Bolívia principalmente. Tanto é que o Brasil, numa certa época, financiou a construção de um gasoduto chamado Gasbol, que é o gasoduto Brasil-Bolívia, né? Para complementar a demanda de gás natural que o Brasil tinha até então. Porque você tem, por exemplo, muitos poços de gás sendo descobertos, mas você tem o custo de instalação, né, para poder fazer essa produção, etc. A Petrobras nos últimos anos, dada a incapacidade dela de investir para fazer a produção desse gás, etc., começou a leiloar para que outras empresas começassem a produzir gás aqui no nosso poço, né? E às vezes você tem uma demanda de gás tão alta que o Brasil precisa comprar gás de outros lugares, como por exemplo a Bolívia. A Bolívia produzindo gás suficiente para atender a demanda dela e ainda abastecer um pouco o Brasil, ela criou um gasoduto que ultrapassa países aí para poder aumentar e garantir essa demanda seja atendida. Isso no cenário da América do Sul. Na Europa isso é até muito mais interconectado. Tem países que não produzem praticamente gás nenhum e que recebem gás de países como Ucrânia, Rússia, etc. Inclusive a questão da guerra no momento agora em 2022, né, tem a ver com essa questão do gás. Aí. Uma imagem um pouquinho menor aqui recortada, né, no estado de São Paulo. Né? Então você tem o Gasbol aqui embaixo, o gasoduto Brasil-Bolívia, vindo mais ou menos do sul. Tem o Gascar, Gasbol Norte, Paulínia e Jacutinga. Então você vai tendo vários gasodutos e oleodutos passando por várias cidades no estado de São Paulo para poder alimentar a demanda das indústrias, né? E as refinarias que ficam sempre mais aqui na parte mais urbana, mais próxima à capital. Aqui. Uma imagem interessante também que mostra as diferentes plataformas de petróleo, né, onde elas estariam mais ou menos localizadas na costa da Bacia de Campos, que é onde tem a maior parte da produção de petróleo no país. E vocês veem que essas plataformas todas têm suas denominações de Petrobras, né? Tipo P31, PCP1, PCP3, SBM4, e aí vai os símbolos aí, números identificando, né, esses equipamentos, esses ativos da Petrobras que estão espalhados por aí, mas tem os nomes pelos quais elas são comumente chamadas, né? Que seriam ali mais ou menos os campos onde elas estão. E sempre nome de peixe, né? Pargo, garopa, moré, vermelho, carapeba, marlim, bijupirá, marimba, enxova, pampo, linguado, bicudo, espadarte. Então, vários seguem esse padrão aí de nome de peixe. Gasodutos e oleodutos, quando estão em terra, eles não aparecem, eles estão debaixo da terra. Mas em alguns momentos você precisa de um local onde você insere certos instrumentos, você faz verificações, faz inspeção, faz medição, e essa parte da tubulação ela vem para cima, fica aérea, né? E aí você tem sempre uma instalaçãozinha ao redor para que profissionais como operadores, técnicos, inspetores, eles possam circular e acessar as informações que eles precisam e fazer as manobras que eles precisam também. Então a gente vê muito isso, a tubulação saindo do chão, né, e chegando em alguma instalação. Aqui uma imagem de um gasoduto ou oleoduto, por exemplo, sendo lançado, né, que é quando ele é instalado. Então você vê que é uma obra grande de civil, né, para fazer esse tipo de coisa. E você vai lançando esse duto aí e vai fazendo a soldagem das partes dele para que depois isso seja aterrado. A sala de controle, que normalmente é onde o CCO lá no Rio, né, Centro de Controle Operacional, consegue monitorar variáveis como pressão e vazão, assim como também partir bombeio e parar bombeio de instalações
remotamente, né, monitorando tudo através de supervisório nas telas. E nas estações intermediárias, eles são alinhados para os terminais para que possam ser armazenados e processados e depois distribuídos. O terminal terrestre que recebe a maior parte da produção da bacia de Campos é o terminal de Cabiúnas e Transpetro, né? Primeiro chega ali em Barra do Furado, né, no ponto A, que eles chamam, e esses gasodutos e oleodutos depois seguem para Macaé, lá para Cabiúnas, e Cabiúnas direciona esse óleo, né, depois de armazenar ele por um tempo nos reservatórios, ele envia para o Rio de Janeiro para ser processado, lá em Campos Elíseos, na Reduc, e o gás ele é processado aqui mesmo em Campos e já é enviado já para um cliente da Transpetro, né, que a Transpetro é quem administra o terminal de Cabiúnas, né? E esse terminal ele é capaz de armazenar óleo e transferir óleo para o bombeio, para o rio, e ele é capaz de armazenar, processar e transferir por compressão gás natural, líquido de gás natural. E essa parte de processamento de gás natural em Cabiúnas é a parte que ocupa maior espaço lá dentro do terminal, né? E maior complexidade também. Tem muita coisa que eu vou falar em outra apresentação sobre essa parte de processamento de gás natural lá em Cabiúnas. Mas Cabiúnas ela é considerada um dos locais no país que faz a maior produção de gás natural para atender a demanda do país. Né? E esse cliente que eu estava falando que a Transpetro tem logo depois que ela processa o gás, você pode mandar direto para as termoelétricas que usam gás para poder acionar as turbinas e gerar energia elétrica, né? E também você atende toda a demanda de consumo de gás, né? Se tratando de gás do tipo GLP, que são os gás de botijões, que são retirados das esferas lá em Cabiúnas por carretas. Depois essas carretas enchem os bujões nas distribuidoras de gás, ou quando o gás ele é distribuído em Canadá, e aí quem faz esse trabalho é a SEG, né? SEG Rio, a empresa que mudou de nome que era SEG e tal. Mas Cabiúnas vende isso através de uma conexão mesmo da tubulação que é da Petrobras com a tubulação que é da SEG lá em Cabiúnas. Então, tipo assim, o cliente vem pegar na fonte da produção. Então, o Cabiúnas se encarrega de separar todo o gás. Esse gás encanado ele é fornecido para postos, né, com compressores que abastecem carros com gás natural. Tem compressores elevadores nesses postos para poder chegar na pressão necessária. E o gás que é utilizado para uso doméstico, que a SEG então distribui isso capilarizado aí ao longo das cidades. Né? Lá em Cabiúnas o óleo é armazenado e bombeado para refinaria e o gás é processado e enviado para consumidores. Algumas imagens aqui de Cabiúnas, né? A gente consegue ver essa foto bem interessante porque ela mostra no mesmo ângulo aqui, ela mostra o armazenamento de gás liquefeito de petróleo, se não me engano, que é o GLP. Então aqui nós temos dentro dessas esferas duas fases, fase líquida, que é o butano, né, liquefeito, e fase vapor, que é o C3, que é o propano vaporizado. E na hora que essas esferas vão abastecer as carretas, as carretas são conectadas em dois mangotes aqui, uma pegando a fase gás e outra pegando a fase líquida. Então você precisa de uma certa proporção de líquido e gás, butano e propano, para poder abastecer as carretas, que é a mesma proporção que você bota também nos bujões. E lá no fundo a gente consegue ver a parte de armazenamento de petróleo. Então você vê que esses campos, esses reservatórios são imensos, né? Tem aqui o símbolo da Petrobras aqui pintado neles e tem um aqui com o símbolo da Petrobras antigo ainda. Estou vendo essas duas setinhas aqui de maior e menor apontando para cima e para baixo? O símbolo da Petrobras antigamente era esse aqui. Quando eu trabalhei em Cabiúnas, eu conheci um cara que tinha uma camisa que ele usava ainda da época que a Petrobras tinha esse símbolo. Ele era muito antigo lá no terminal. Ele era eletricista lá. Um cara sabia muito e ele estava lá há muito tempo. Engraçado que uma vez eu vi um filme que os caras estavam na selva lá. Em teoria era no Brasil, mas não foi filmado no Brasil, né? E que um dos caras usava um casaco igual desse cara que tinha símbolo antigo da Petrobras também. Uma curiosidade aí.
E aqui é uma vista aérea maior, né, mais atual também de Cabiúnas, né? A gente consegue ver que Cabiúnas é como se fosse uma grande cidade, né? Então a gente vê a dimensão do que é um ambiente industrial. E nela você tem todas as plantas aqui de processamento de gás natural, tem os reservatórios de petróleo, a gente vê a dimensão deles, tem as partes de compressão, turbinas, etc. para gás, tem parte de que são CCMs, né, que são casas de controle de máquinas elétricas, mais à frente que a gente vê as esferinhas que armazenam GLP, mais aqui ao fundo a gente vê as esferas que armazenam líquido de gás natural, que ele é bombeado e não comprimido, né? Para atender as demandas aí da indústria petroquímica e tal, lá do Rio. Então você tem várias instalações aqui que tem que acomodar as pessoas, tem prédios onde ficam as salas de controle, né, com os painéis, etc. Então essa estrutura aqui na parte inferior, aqui embaixo, que parece um estádio de futebol, é na verdade um queimador horizontal, que foi instalada há pouco tempo. Quando eu trabalhei lá em Cabiúnas, também já faz tempo isso, né, 17 anos, só tinha um flare vertical. Se não me engano, é esse que está aqui mais no centro, alinhado à esquerda. Né? E do lado que bem afastado está esse flare horizontal, porque à medida que Cabiúnas foi aumentando a capacidade de processamento de gás dele, né, de produção de gás nas plataformas associadas a esse aumento de processamento, você tem maior possibilidade de gás excedente em algum momento, por queda de algum equipamento que estava comprimindo esse gás para o rio e tal. E aí esse gás ele tem que ser canalizado para cá para o flare e queimado. E o flare vertical, não, provavelmente, pelos cálculos lá dos engenheiros, não daria conta de queimar todo esse excedente de gás em alguma exceção, alguma situação atípica. E aí, então esse gás excedente vai sendo queimado aqui no flare horizontal, que ele é mais eficiente, mais moderno. Aí uma imagem do flare antigo queimando o gás lá em Cabiúnas, né? Parece que está perto aqui da esfera, mas está longe pra caramba. E uma outra foto aqui também dá pra gente ver as instalações aqui, o topo dos fornos, das torres, para fazer a parte de refino de gás natural. A gente às vezes pensa que torre é só de destilação para óleo, mas não, existe torre de destilação para gás também. Só que como a de óleo trabalha com temperaturas elevadas, as de gás, para fazer a separação, tem que trabalhar com temperaturas abaixo de zero. São torres que tentam congelar o gás para fazer esse liquefazer e se separar. Bom, pessoal, a apresentação de hoje foi isso aqui. Eu vou fazer uma outra falando mais da parte de refino de petróleo e depois eu vou fazer uma sobre o gás natural.